Gente, hoje iremos falar sobre preconceito. O que é preconceito? Preconceito é um juízo preconcebido que se manifesta em uma atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. O preconceito pode acontecer de uma forma banal, até um pensamento como, por exemplo, que feio, que gorda, que magro, como é burro aquele negrão. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar alguém com um forte preconceito. O preconceito é um resultado das frustrações das pessoas que pode até se transformar em raiva ou hostilidade. Muitas vezes, pessoas que são exploradas, oprimidas, mal amadas, não podem manifestar sua raiva com o opressor, então deslocam sua hostilidade para outros que consideram inferiores, resultando aí a discriminação e o preconceito. O preconceito pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas de respeito máximo à tradição, e são hostis com aqueles que desafiam as regras estabelecidas. Existem diferentes tipos de manifestações e tipos de preconceito, sendo suas formas mais comuns o preconceito social, racial, que é o racismo, e sexual, que é sexismo ou homofobia. Nas características comuns a grupos, as atitudes preconceituosas são aquelas que partem para o campo de agressividade ou da discriminação. O preconceito faz parte do domínio da crença por ter uma base racional, não do conhecimento, que é fundamentado no argumento ou no raciocínio. Vamos falar sobre os tipos de preconceitos. Preconceito linguístico está associado aos idiomas e ainda à maneira de falar, desde abreviações, gírias, dialetos, sotaques, dentre outros. No Brasil, notamos muito o preconceito linguístico entre as diversas regiões do país, uma vez que existem diversos sotaques. Assim, os paulistas acreditam que o modo de falar deles é superior ao dos nordestinos, por exemplo. Está associado à religião, sendo desenvolvido pela intolerância religiosa. Ocorre quando os indivíduos não aceitam a diversidade religiosa e atribuem determinados juízos de valores sobre outras crenças, muitas vezes sem fundamentação. Diversos conflitos desenvolvidos atualmente no Oriente Médio demonstram esse tipo de preconceito, o qual tem ceifado diversas vidas. Preconceito racial está associado à etnia, raça e os aspectos físicos. Por exemplo, o racismo. Isso pode ocorrer entre pessoas diferentes de cor de pele, sendo mais comum entre brancos e negros, onde os primeiros decorrentes de aspectos históricos se sentem superiores aos outros. Vale lembrar que práticas racistas são consideradas crimes em diversos países do mundo. Preconceito cultural. Associado às diferenças culturais que existem, por exemplo, o etnocentrismo e a xenofobia. O etnocentrismo define as atitudes de certos indivíduos que consideram seus hábitos e condutas como superiores aos de outras culturas. Por sua vez, a xenofobia determina a aversão aos estrangeiros que surgem geralmente por diversos fatores históricos, culturais e religiosos. Muito bom! Preconceito social, associado à classe social e definido pelo status social de determinados indivíduos. Geralmente ocorre entre dois grupos principais, os ricos e os pobres, sendo que os primeiros se sentem superiores aos outros por possuírem bens materiais e facilidades de acessos. Preconceito sexual, associado às preferências sexuais de cada indivíduo, por exemplo, a homofobia e a heterofobia. Assim, o primeiro trata-se do preconceito desenvolvido sobre as pessoas que possuem relações homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Já a heterofobia é o preconceito de pessoas que apresentam hostilidade
entre as relações heterossexuais, ou seja, entre pessoas do sexo oposto. Bom, gente, agradecemos a atenção de vocês. Esse foi mais um trabalho da 100.001 com a professora Mônica Rosa. Obrigada!